Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mila Darós, farmacêutica e CEO da Revigora. Estou aqui hoje para apresentar a vocês o nosso novo projeto, o podcast Revigora, onde vamos trazer para vocês muitos temas e quem tiver alguma dúvida, coloca lá no nosso Instagram, perguntinhas e também dicas de novos temas para trazer, com vários convidados especiais. E hoje, para iniciar o nosso primeiro podcast, estamos aqui com uma convidada super especial, a doutora Heloísa Rampinelli. Ela que é médica dermatologista e nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o melasma, que é algo que incomoda muito e principalmente as mulheres. Elo, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Mila. Obrigada, Farmácia Revigora. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite para conversar de um tema super importante e que incomoda várias mulheres hoje em dia, né? Exatamente. Pra gente iniciar, eu gostaria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, o porquê que tu escolheu a medicina, o porquê da dermato. Então, assim, durante a medicina, durante a faculdade, eu tinha a intenção até de fazer ginecologia. Aí foi trabalhando no postinho de saúde que eu comecei a atender algumas doenças de pele, algumas alterações e comecei a me interessar. E comecei a ir a fundo, estudar um pouco mais. Até não se falava tanto da parte estética, começou a falar mais um pouco mais à frente. E daí eu me encantei, porque a dermatologia é algo que não é subjetiva, né? Quando tu vê uma lesão, é aquilo que tu tá vendo. Então, um paciente às vezes vem com uma dor, e a dor é relativa, né? Ah, eu tô com uma dor no estômago. Ah, mas como é que é essa dor? É pulsátil? É enfisgada? Então depende muito do próprio paciente. E a dermatologia me encantou por ser algo que eu estou vendo. Então, assim, eu vejo se o paciente está com flacidez, eu vejo aquela pinta, eu consigo examinar. Então, claro que o paciente às vezes vai falar os sintomas, né? Se coça, se não coça, se arde, se não arde. Às vezes já vem com uma queixa, Às vezes já vem com uma queixa. Mas foi algo que me encantou desde o início e eu comecei a estudar e daí acabei mudando para a parte da dermatologia. Aí eu acabei passando no Rio de Janeiro, daí eu fiz 3 anos lá na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro. E depois fiz mais um ano em câncer de pele, no INCA. Então eu fiquei 4 anos morando no Rio. Aí voltando para cá, para Criciúma, o consultório acaba sendo a maioria estética, assim, né? E eu vi a necessidade de complementar e dar um melhor para os meus pacientes em tratamento de laser, injetáveis, bioestimulador de colágeno. E daí eu fiz uma pós-graduação no Einstein, focado só na parte estética. Então os meus atendimentos contemplam tanto a parte de doenças, quanto o exame físico geral do paciente, para a gente ver se tem algum sinal, alguma pinta suspeita, quanto um plano de tratamento para a gente poder gerenciar o envelhecimento do paciente, né? Tu vê a dermatologia como um Como um todo, né? Isso. Que é o que eu amo. Exatamente. Maravilhosa. Então, pra gente iniciar, né, o nosso tema aqui sobre o melasma, quero que tu me fale um pouquinho, Elo. Qualquer pessoa pode desenvolver o melasma? Ele pode aparecer em qualquer pessoa? Ou tem um grupo mais específico? Assim, o melasma, ele tem um componente genético, que é muito importante, né? O fototipo, então, a cor do paciente. Então, a gente percebe que alguns pacientes tendem a ter mais, a prevalência do melasma costuma ser maior. Mas o principal fator de risco é, sem dúvida, a exposição solar. Então, se tu já tens esse gene para desenvolver o melasma, e se você pega sol, né, cumulativo, aquele dano cumulativo, vai tendo uma alteração não só de melanócitos, mas sim de colágeno. Hoje em dia a gente vê que o melasma não é só uma doença pigmentar, mas é uma doença de colágeno também. Por isso que às vezes fazer um procedimento de estímulo de colágeno, indiretamente a gente acaba melhorando o melasma. Trata a parte também. da pigmentação trata também. Então, a pessoa tem que ter o componente genético, os fatores de risco, né? Então, os fatores desencadeantes, que é a exposição solar, uso de medicamentos, como anticoncepcional oral, alguns distúrbios endocrinológicos, como doença de tireoide, também pode piorar o melasma. Fatores, exposição à luz visível também acaba piorando, né? Que é algo que a gente sabe. Na gestação, né? Então, tem o estímulo hormonal, a gente sabe que as áreas tendem a pigmentar mais, axilas, a linha alba vira linha negra,
regiões de virilha e o próprio melasma, as próprias manchinhas, a areola também tende a pigmentar mais. É algo que pode voltar, mas o melasma pode acabar ficando e a gente tem que acabar Tem que tratando tratar, depois. né? Uma coisa que eu costumo sempre falar também lá na farmácia, quando o pessoal chega com essa queixa, que às vezes, eu já tratei, saiu, mas voltou. O melasma é algo crônico, né, Elô? Exatamente. Não adianta, é algo que eu sempre falo assim, se tu desenvolve uma diabetes, tu vai ter que tomar uma medicação para diabetes o resto da vida, inteira. né? Tem que controlar. E o melasma é a mesma coisa, tu vai utilizar algo, vai fazer tratamento para controlar. Exatamente. Mas vai ter o resto da vida. No consultório é assim, vem aquela paciente que faz todo o tratamento, daqui a pouco ela fica de saco cheio. Ai, não chega, não quero mais. Aí depois do verão, geralmente elas, porque daí dá uma desandada. Sim. Aí voltam, não, vamos tratar, porque eu vi na foto, estava muito melhor antes, agora tá me incomodando, nem a base tá cobrindo. Então é um distúrbio pigmentar crônico. Vocês vão ver que conforme o período da vida, o uso de medicamentos, se tá com estresse, tá dormindo mal à noite, acaba pigmentando mais também, que libera substâncias que estimulam a pigmentação, melanocortina. Então depende muito de como tá a vida do paciente também, né? Às vezes não só a exposição solar, mas a rotina dele também influencia muito. Então, tá tratando isso a longo prazo é um investimento para a pele, né? Para a qualidade de pele. Gosto de falar que não tem cura, mas tem tratamento. Tem tratamento, isso. E o diagnóstico dele, como que tu faz? O diagnóstico eu faço clínico, a não ser que eu esteja fazendo um diagnóstico diferencial com outras doenças, né? Então, daí eu faço o exame histopatológico, mas a maioria dos casos não precisa de biópsia. O diagnóstico é clínico com auxílio do dermatoscópio. Dermatoscópio. Perfeito. E quais são os tipos de tratamento que utiliza dentro do consultório? Dentro do consultório, então a gente tem uma gama de tratamentos focados em melhora da parte de pigmentação. Então, laser, não é qualquer laser que pode ser feito, né? Então, não pode ser um laser fracionado com alta energia para não esquentar a pele e não reativar essas células. Tem que ser um plano de tratamento prolongado e leve, né? Para o paciente não sofrer queimaduras também com o próprio laser. Então, eu gosto muito do laser que é switcher, que é um laser que não é por fototermólise, assim, fotomecânico, então ele destrói o pigmento, sem necessariamente esquentar a pele, com peelings específicos para a região do melasma. Sim. Então, eu gosto de usar ativos, gosto de associar peeling, MMP, que é microinfusão de medicamentos na pele, né, que a gente entrega os ativos clareadores diretamente ali na derme. Tem laser de túlio também, que faz uma renovação celular leve, além de estimular o colágeno. Tratamentos com o próprio bioestimulador, o Profile, que é o bioremodelador. Quando a gente melhora a qualidade da pele, a gente percebe indiretamente também que o melasma acaba melhorando. Sim. Então é algo que não é com uma sessão, não é com duas, é um plano de tratamento pra gente ir de forma leve e gradual, né? Pra não acabar piorando esse melasma. Muitas vezes o paciente vai direto na farmácia, né, Elô? No primeiro contato, eles acham mais prático, produtos, né? Claro. Então, quando eles chegam ali no balcão da farmácia, porque apresenta, mostra a manchinha, eu tenho melasma, e aí eles querem algo para resolver rápido, né? Então, a gente possui, sim, vários clareadores, mas é muito importante saber o tipo de melasma, né? Porque existem 3 tipos, né? A gente classifica hoje, né? Antigamente a gente classificava por nível, né? Melasma dérmico, melasma subepidérmico. Mas hoje a gente sabe que ele também tá em várias camadas da pele. Isso. Então, assim, claro que o tratamento tópico, ele vai ajudar sim, ele vai dar um viço, vai tirar essas lesões mais superficiais ali na epiderme, ali na camada córnea, né, pra fazer essa descamação. Então vai acabar clareando. Mas a gente sabe que também ali na epiderme, derme, né, já se aprofundando um pouquinho mais, tem também pigmentação e tem alteração do colágeno. Então, nesses casos, o creme não vai acabar penetrando tanto. Então, por isso que algumas pessoas melhoram com cremes, outras têm que fazer procedimentos, né? Sim. Então depende muito do grau. E a gente tem uma classificação também que é melasma centrofacial, melasma supralabial, que é só aqui na região do buço. Tem melasma extrafacial, então tem melasma fora do corpo. Era isso que eu queria te perguntar, porque a gente vê na face, a maioria né? na face, no rosto, de mulher. no rosto. Mas
pode sair em qualquer outra parte do corpo. Pode sair em qualquer outra parte do corpo, principalmente ombros, assim, que é uma área que é esquecida, né, de às vezes passar protetor solar e o paciente sofreu queimaduras. Então, pode dar fora do rosto, sim. Essa região também é uma região que pode dar bastante. Uma coisa que a gente tem que diferenciar às vezes o paciente tem, na verdade, uma hipercromia pós-inflamatória ou uma fitofotodermatose. O que é isso? Às vezes tomou suco de limão e ficou marcado, daí é diferente do melasma, isso a gente tem que diferenciar, né? E quem faz, por exemplo, uma depilação com cera no buço, isso pode desenvolver o melasma ou é... Pode piorar, não ele sozinho, mas pode piorar sim, porque o próprio calor, o atrito e a irritação local, isso são fatores de piora de agravo do melasma, né? O próprio atrito, quem fica fazendo muita abrasão, muita esfoliação, que pode irritar a pele, pode desencadear o melasma também. Sim. E uma dúvida que eu tenho, até eu passei por isso, Elô, porque, né, muito branquinha, desde novinha sempre tive muitas sardinhas, né? Eu já comentei isso contigo. Sim. E depois da minha gestação, ficou o melasma, né? Eu desenvolvi o melasma na gestação, mas aí parece que a minha sardinha virou o melasma, sabe? Isso pode acontecer ou não tem relação? Na verdade, as efélides, que são as sardinhas, e o melasma são coisas diferentes, né? Então, a gente pode ver as sardinhas desde criança, que é uma pigmentação da camada basal. Então, o paciente tende a ter essa pigmentação só, às vezes, desde criança. Então, criancinha pode ter, não é porque você pegou sol, porque tem hormônio. Não. É que é uma característica, digamos assim, da sua pele. Que são aquelas manchinhas, aquelas pintinhas acastanhadas. E que o próprio mormaço, o próprio calor, né, a radiação infravermelha, que é quando você entra no carro tem aquele bafo quente, ela já estimula essa pigmentação. O melasma é uma doença um pouco mais complexa, que tende a desenvolver com o envelhecimento, com esses medicamentos, hormônios, estilo de vida, tabagismo, também tudo isso acaba agravando. Então, não que a sardinha evoluiu para o melasma, mas sim você pode ter desenvolvido o melasma na gestação, né? E as sardinhas acabaram ficando mais pigmentadas e acabou fazendo uma confluência. Junta tudo. Mas são alterações diferentes. Entendi. E, por exemplo, a pessoa tá ali, tá cuidando, tá fazendo o tratamento, e aí né, tem o pós-tratamento, né? O skincare, o que vai fazer em casa, o cuidado em casa. Tu orienta certinho, não, tu tem que usar filtro, né? Não pega sol, agora principalmente no verão, é mais complicado. E aí o que eu vejo muito na farmácia é o quê? A pessoa chega, não, mas eu não peguei sol, eu fui num clube e eu fiquei embaixo do guarda-sol com filtro solar, com chapéu. Mas eles não entendem que muitas vezes não, a radiação ela vai né? Ela bate no chão e reflete, vem pro rosto. E aí tu vai explicar isso, no consultório deve ser difícil também, né? Eles não têm esse conhecimento. Então a gente sempre explica, não, mesmo com filtro solar, se tu for, ele vai refletir e vai bater no teu rosto. Exatamente, porque além da radiação ultravioleta diretamente, tem a radiação infravermelha, que é o próprio calor, né? A luz visível também. Então, assim, tem estudos que mostraram que se pegar sol no corpo também pode estimular a pigmentação do rosto. Também já vi alguns isso. Eu cuido bem do meu rosto, mas, né, no meu pé, na minha perna não passei e isso pode desenvolver, né? Pode sim, porque o próprio mormaço, porque por mais que tu passe o fator de proteção adequado, ali 2 camadas, reaplique, a gente sente que o rosto fica mais quente, né? Então a gente vê até às vezes que cozinheiro ou quem tá sempre no calor, no bafo quente, podem piorar algumas lesões de pele, tipo rosácea, tipo melasma. Então assim, realmente, pra ter uma proteção adequada, é só se a gente ficasse num quarto escuro fechado, né? E ninguém quer isso, então a gente quer viver, quer aproveitar. Então, eu sempre gosto de tranquilizar minhas pacientes e falar que o foco do tratamento do melasma no verão é fazer com que ele não piore tanto. Porque daí não tem aquela sobrecarga também para paciente, assim, poxa, cuidei tanto e piorou, né? Voltou tudo, né? Eles falam, voltou tudo. Exatamente. Aí, gosto de introduzir também, tem as prescrições, né, em diferentes etapas do ano. Então, inverno eu utilizo determinado produto, verão determinado produto. Fotoproteção oral também, que eu acho bem importante, né? Ele não substitui o protetor solar. Sim. Mas é algo que ajuda na parte de oxidação da célula.
Então eu uso como antioxidante. Eu nem gosto de Sim, usar o nome como isso, fotoprotetor eu oral. também. Né? Uhum. Porque às vezes o paciente acha que tá protegido. E não é. Não é essa proteção a mesma do protetor tópico. Isso, às vezes eles, eu vi na internet, vi uma blogueira falando que tá utilizando um protetor via oral. Eu quero esse aí não preciso mais passar. Não, a gente tem toda essa explicação, né, pro paciente. Não, realmente, você tem que aplicar o protetor e tomar. Ele é um complemento. Ele é um complemento. Né? Ele é um complemento. Ele vai te auxiliar como antioxidante. Daí não só como fotoproteção, mas para as tuas linhas de expressões. Aí tu, né, desenvolve tudo isso para eles. Né? Exatamente. E com relação ao filtro solar, Elô, acho que para prevenção para o melasma é o melhor, né? É o carro-chefe. Isso. Existem vários tipos no mercado. Né? E eu esses dias até estava vendo um estudo do Lucas Portillo. Ele fez esse estudo, ele publicou de todos os tipos de filtro solar. Ele usou 6 tipos, se eu não me engano. Aí o pó, fluido, loção, gel, emulsão. E aí ali ele mostrou certinho a eficácia de cada um, né? Queria ver isso contigo. Por exemplo, um filtro solar em pó. Às vezes o FPS dele é 50, mas quando coloca na pele a pessoa acha que só com o pó vai resolver. E não é assim, né? O problema é que assim, às vezes fica difícil mensurar a quantidade exata que você coloca, né? Então, por exemplo, um filtro solar, para ele ser aquele FPS que está escrito na embalagem, ele foi estudado numa quantidade de 2 miligramas por centímetro quadrado, que dá mais ou menos essa bolinha aqui, botando no rosto, dá 2 camadas de filtro. Até dermatologista é difícil passar essa quantidade. Isso. Então, assim, eu uso filtro só com cor. Nunca que a paciente vai passar isso aqui, porque senão fica uma argamassa. Difícil, assim, olha. Então, uma dica que eu dou, passar uma camada sem cor, bem generosa, e depois uma com cor. Daí pode ser em forma de pó compacto, em forma de bastão, né, do stick, porque daí tu vai estar aumentando a chance de chegar naquele FPS que tá na embalagem. Tem aquela regrinha dos 3 dedos também, né? Serve para todos eles. Então, assim, protetor solar em spray é ótimo para couro cabeludo, né? Só que tu perde um pouco a noção de quanto que tu tá passando, né? E o mais importante, às vezes, também é a reaplicação. Então, por exemplo, se eu tô em ambiente fechado, né? Eu trabalho em ambiente fechado. Passei o filtro de manhã, eu posso estar reaplicando só depois do almoço, não tem problema, né? Agora, se eu vou fazer uma maratona, se eu vou correr, se eu vou pra praia, se eu vou andar, hoje em dia eu vou ter que fazer uma volta no centro. Passou, depois de 2 horas, se suou, tem que estar reaplicando de novo, né? E ali que tu comentou, Mila, tem vários tipos de filtro, de veículos, né? Então, ali em gel, em loção, gel creme. O que muda também é um pouco da cosmética. É claro que esses fluidos, que a cosmética é melhor, às vezes tu tem que passar mais vezes, né? Isso, até tem um dos que ele fala nesse artigo, por exemplo, o fluido. A pessoa acha que, eu vou comprar o fluido, por quê? Porque ele rende mais, né? Dura o ano inteiro, isso, não tá usando. Porque aí tu vai aplicar, ele espalha super bem, só que aí fica uma camada fina. Né? Então tu tem que reaplicar ele, passa uma camada, passa 2, às vezes até 3, pra ficar uma camada boa na pele, pra realmente proteger. E aí a pessoa acha que não, vou passar, um pouquinho assim, né? Eles aplicam, já consegui espalhar no rosto todo. E aí não vai ter a proteção desejada. Né? Até já ouvi esses dias também que teve uma pessoa que foi lá na farmácia, o que fez? Eu aplico primeiro a água termal, deixo o rosto bem molhadinho pra depois colocar o filtro em cima. Vai diluir, vai diluir. Dilui o filtro, óbvio, né? E aí tu vai toda a explicação, não pode, pode aplicar água termal antes, mas deixa ela sequinha, né, primeiro, aí depois sim aplica o filtro, então tem toda uma conversa, assim, né? Se o paciente tem melasma, então daí às vezes é um tipo de filtro o ideal pra ele, né? Sim. Se o paciente tem uma pele mais sensível, né, que às vezes arde, ou uma pele mais oleosa, então isso vai facilitar na aderência do tratamento, né? Do uso do filtro solar continuamente. E eu vejo ainda, Elô, que hoje em dia ainda as pessoas estão muito ligadas aos filtros de antigamente, sabe? Que eram bem oleoso, bem grosso. Aí eles chegam, tu quer usar esse clareador, mas aí tu tem que usar um filtro. Não. Filtro eu não uso porque arde o olho, né? Porque escorre, porque deixa a minha pele pegajosa. E tem hoje uma gama infinita de filtro solar para todo tipo de pele, né?
Até também esses dias falaram pra mim assim, ó, tá, mas por que se o filtro solar no Brasil, porque é um dos melhores que tem, né, no mundo inteiro é o filtro solar do Brasil. E aí eles falam assim, mas se é tão bom, por que a minha dermato indica marcas de fora? Assim, mas poucas pessoas sabem que, por exemplo, a La Roche, que é uma marca importantíssima, a fábrica da La Roche tem no Brasil, né? Exatamente. Então eles desenvolveram uma fórmula específica para o tipo de pele brasileira, isso, né? brasileiro, né? Que é diferente, cada lugar do mundo tem uma pele diferente. Então aí a gente explica isso. Então, eles te indicam um La Roche? Sim, porque tem aqui no Brasil, é manipulado, é produzido aqui no Brasil. A mesma coisa o manipulado, a gente hoje consegue fazer filtros de 120 FPS, 120, né? Extremamente alto, totalmente livre de óleo, e isso é com uma sensorial excelente, então é livre de óleo. Aí a gente consegue acrescentar um ácido hialurônico, uma vitamina C, né, que ajuda a criar isso. Pra quem não gosta de passar muita coisa. Isso, a gente consegue na parte da manipulação fazer isso, né? Coloca tudo dentro de um produtinho só pra facilitar o tratamento, exatamente. Perfeito, né? É isso aí. É isso aí. E outra coisa, Elô, que eu quero ver contigo também, com relação ao bronzeamento. Agora a gente tá vendo que algumas clínicas estão fazendo aquele na câmera novamente, né? O bronzeamento artificial, realmente. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, pra gente. Tá liberado isso, né? Porque uma vez foi proibido, hoje é liberado. Sim. Segundo a Anvisa foi liberado umas camas de bronzeamento artificial. Mas infelizmente é um bronzeado que não é saudável, que aumenta muito a chance de câncer de pele. Às vezes a paciente faz assim, mas ele é liberado pela Anvisa. E daí vai como se estivesse indo fazer algo que fosse seguro, mas daí a gente dá o exemplo que o cigarro também tá liberado. Sim. Só que quando tu vai comprar o cigarro, tu vê ali uma cara toda feia, toda enrugada, um pulmão também, com câncer de pulmão. Então, a paciente que vai comprar, a pessoa que vai comprar um cigarro, sabe do malefício, está ciente disso, né? Então, uma coisa que a gente tem que cuidar tô fazendo bronzeamento artificial, tô fazendo bronzeamento de cama, bronzeamento artificial, sei dos malefícios, ok, é uma escolha minha. Agora, tô fazendo bronzeamento artificial, tô indo porque eu acho que é bom, que dá estimula a vitamina D. Já escutei muito isso. Não, se tá liberado é porque pode, porque não faz mal. Não, né? ele faz mal. Isso. O bronze de cama, ele faz mal sim, ele danifica a célula. Isso sem dúvidas, né? A gente tem que deixar claro, se quer fazer um marketing, tem que fazer um marketing verdadeiro, para o paciente estar ciente da escolha dele, né? Agora, autobronzeador, bronze a jato, tudo isso não tem dano celular. Isso pode fazer, né? Dá uma pigmentação na pele, mas não tem pigmentação temporária. É claro que um corpo bronzeado fica muito mais bonito, a gente não pode negar. Sim. Mas a gente tem que estar ciente do que a gente está fazendo com a nossa pele, né? Eu gosto de brincar com as minhas pacientes. Vocês estão investindo aí, estão estimulando o colágeno e daí vão lá e fecham um pacote e detonam completamente com o colágeno depois, né? Fica com aquela radiação em cima ali o tempo inteiro, né? Com certeza. Mas tu nunca pega sol. Não é isso, né? Eu gosto de ir pra praias, sei quanto faz bem pra cabeça, né? Dar um mergulho, mas conforme a gente vai bronzeando, a gente vai danificando a nossa célula. Então, o fato de bronzear, a gente tá oxidando a célula. Então, não existe termo bronzeado saudável. Sim. Isso não existe. Bronzeou é porque teve dano celular. Então, isso é cientificamente comprovado. Comprovado. E esse dano é acumulativo. Então, assim, o sol que tu pegou lá na infância, ele vai traduzir não só em manchas, em rugas, mas possivelmente um câncer de pele no futuro, né? Então, ele é acumulativo. Sim. E o uso do filtro solar em crianças, Elon? Por exemplo, a partir de 6 meses, geralmente é o mais indicado. A partir de 6 meses. E daí, quando for usar, eu indico sempre dar preferência para os infantis, né? Que são mais resistentes à água e suor. São filtros com tendência a serem mais físicos, né? E além da fotoproteção, com chapéu, com a roupinha, com fator de proteção, tudo isso que é bem importante, né? Mas dá preferência sempre para os infantis. Assim. Sim.
Mas tu tem algo assim, não, mas se eu puder, eu falo pra mamãe levar a partir de 1 ano, algo assim ou não? Com 6 meses realmente tá liberado, se for com essa proteção, não tem problema? Daí cuidar, né, com os excessos, com aqueles horários de pico, então ir cedinho, 8, 9 da manhã, 9h30 já tá voltando, e final do dia, tá cuidando pra criança não ficar na piscina direto, né, pegando sol diretamente, estar brincando na areia, ter cuidado também, porque a areia reflete. Sim. Então, ter todo o cuidado, porque assim, a pele deles é muito sensível. O que puder evitar, né, naqueles dias de muito sol, melhor. Sim. Né? É claro que é bem importante para o desenvolvimento da criança também. Então, a gente tem que saber dosar. Sim. Né? E durante a gravidez, existe algum tratamento que a gestante pode estar fazendo? Durante o procedimento estético? Isso. Não. Não? Não. Tem limpeza de pele, Sim. drenagem, tem vários ativos, né, cosméticos que a gente pode estar mantendo, mas não tem nenhum estudo que comprove a segurança de procedimentos em mulheres gestantes, né. Eu já fiz em várias pacientes que depois a gente descobriu que estava grávida e não teve problema nenhum. Mas a partir do momento que eu sei que a minha paciente está grávida, eu não vou fazer. Porque realmente não tem nenhum estudo, né, que comprove essa segurança. Sim. E o que é que mais procuram hoje de tratamentos estéticos dentro da clínica? Tratamentos focados em flacidez de pele, né? Então, bioestimuladores de colágeno, o Liftera, que é ultrassom microfocado, os fios de PDO também tem tido uma procura bem importante, tratamento de manchas, a toxina botulínica, tratamentos para melhorar a qualidade, textura, então os lasers também. E a parte corporal, assim, o pessoal tem buscado bastante, então o Semislim, que é um aparelho para estímulo muscular, também tem buscado bastante, que a gente vai envelhecendo não só a pele, mas o músculo também. Sim. Então, para fortalecimento é bem interessante. E o que bombou, assim, ultimamente é os preenchedores de glúteo, né? Esse você faz lá na clínica também? Faço lá. Esses preenchedores é o mesmo produto que a gente utiliza no rosto, né? Que é o ácido hialurônico, só que em partículas maiores e mais densas. Então, ele tem efeito de sustentação também. Sim. Ele dá um volume bonito, né? Um volume elegante, sem ficar aquela coisa artificial. E sem correr risco, né? De ter alguma reação, porque é o ácido hialurônico o que a gente mesmo produz. A gente já viu muitos acontecer, injetou um silicone, isso, né? PMMA, esses preenchedores definitivos, que isso a gente não utiliza. E ele dura em torno de quanto tempo? 1 ano e meio, 2, mais ou menos. É um tratamentinho bom. E nunca volta como era antes, né? A gente Sim. vê, por mais que tenha sido degradado, ele acaba estimulando o colágeno, melhorando um pouquinho também na sustentação. Acho que a parte da celulite também, a flacidez dessa região melhora muito, melhora né? também. Sim. Elô, e voltando um pouquinho ali na parte do melasma, aqui na nossa região a parte de câncer de pele, como é que tá, assim? Tem muitos casos, tu encontra muito isso no... Então, Blumenau é uma região com uma alta incidência, né, de câncer de pele do tipo melanoma. Aqui na região sul, tem muito agricultor também. Sim. Então, felizmente, o tipo de câncer de pele que tem é o tipo não melanoma, que é o carcinoma espinocelular e o basocelular, que é aquele tipo que dificilmente se espalha para outros lugares. Sim. E o tratamento é a cirurgia. Então, é bem frequente, né? Então, é muito comum esse tipo de câncer aqui. E o melanoma, que é o tipo que espalha para outros lugares, que pode ocorrer em áreas fotoexpostas e também fotoprotegidas, né? Então, pode ocorrer em vulva, em áreas que a gente não pega sol. Sim. Então, a gente vê o componente genético. Não é tão frequente assim, né? Mas acontece. Acontece em pacientes jovens, em crianças também. Mas o maior é pela parte da exposição ao sol mesmo, né? O maior é pela exposição crônica ao sol. Sim. E aí, quando tu... dá esse diagnóstico de câncer, tu consegue fazer o tratamento dentro da clínica mesmo, dependendo? Consegue fazer, tu retira ou para intervenção hospitalar mesmo? Depende do tamanho, né? A maioria dos casos a gente faz a biópsia, ou uma biópsia incisional ou excisional. O que é isso? Às vezes a gente tira só um pedacinho para mandar para análise, para ter o diagnóstico, para depois planejar o tratamento. E algumas vezes a gente já consegue tirar inteiro. Então, dependendo do tipo de câncer, se a gente tirar inteiro com a margem de segurança, já foi resolvido ali na clínica, já foi feito o tratamento.
Alguns casos precisa ser encaminhado para o oncologista, para fazer retalho com cirurgião plástico, ou para alguns colegas meus dermatologistas que têm um pouco mais de experiência em operar câncer de pele um pouco maior. Então, a maioria dos casos eu acabo resolvendo ele na clínica mesmo. Ai, que bom. E existe isso de ter um acompanhamento de uma determinada manchinha? Ah, eu tenho sinal, né? Eu tenho sinal, se esse sinal cresce. Como é que funciona assim? Se ele crescer de forma mais irregular. Por exemplo, assim, a Mila foi hoje no meu consultório. Tá com uma pinta meio esquisitinha. Ela foi porque a pinta cresceu. Se é uma pinta plana e eu vejo que tem a bordinha irregular, que é uma pintinha que me chama a atenção, que é um patinho feio, eu tenho duas opções. Ou eu posso tirar uma foto hoje e depois de 3 meses fotografar novamente para ter um comparativo, para ver se essa pinta já era um patinho feio, ela já nasceu assim feinha. Sim. Ou se ela tá crescendo de uma forma irregular, um bracinho, uma perninha aqui, aí a gente vai tirar. E em 3 meses tu consegue verificar Consigo, isso. sem mudar o prognóstico. Agora, se essa pinta já for muito esquisita pra mim, se tiver alguns sinais dermatoscópicos que me chama a atenção, que ela já tá infiltrando, se tem uma área meio azulada ou se ela é um pouquinho mais elevada, aí eu já tiro no dia que eu te vi, porque eu já sei que essa pinta já tá se aprofundando. Sim. Então depende muito do exame na hora. O clínico mesmo, né? Exame clínico na hora. Sim. Pra gente definir. Entendi. Elô, e no momento assim, eu tenho 15 anos, eu tenho 20, eu tenho 30, qual é a melhor idade pra gente procurar um dermato? Já desde pequenininho, levar o meu filho lá pra verificar todo o corpinho dele? Ou não? Só quando realmente aparecer alguma coisa, que eu acho que é o que a maioria faz, né? Sim. Na verdade, assim, Mila, eu gosto de falar pros pacientes que eles têm que conhecer as suas pintas. Sai do banho e fica se olhando. Tem que ficar se olhando. Por quê? O mais importante de tudo é a evolução. Então, essa pinta não existia. Apareceu essa pinta aqui. Então, vou procurar um médico. Essa pinta tinha aqui, só que cresceu, pigmentou, ficou esquisita. Vou procurar um médico, né? Não existe uma idade certa. Às vezes eu atendo crianças que vêm com pintinhas nos pés, com pintinha na unha, ou com alguma doença de pele, que já quer uma orientação para crescer bem, uma orientação de um filtro solar, de um hidratante, ou saber o que ela tem, né? Se é alguma doença, se é uma característica da pele, vai tranquilizar os pais, né? Ou na adolescência eu não tenho nada, e na adolescência começou a aparecer espinha, começou a aparecer... Então, não existe uma idade certa, né, para procurar. Claro que depende muito da queixa. Se for uma queixa relacionada à doença e sinais de câncer de pele, lesões e pintas, qualquer sinal de pinta nova ou de crescimento tem que procurar um dermatologista. Aquela lesão que não vai embora, que não cicatriza, às vezes a paciente tem uma bolinha aqui que acha que é uma espinha e começa a crescer, começa a sangrar. Ai, não, mas é só uma espinha, vai deixando. Isso pode ser um câncer de pele também. Sim. Então, em 15 dias, a espinha já é pra ter ido embora, né? Se persistiu ali... E agora, como você falou em espinha, por exemplo, tem a espinha, eu tenho essa facilidade. Saiu uma espinha, eu fico agoniadinha, né? Vai ali dar uma espremidinha. Ou às vezes não, ela só ficou inflamada, daqui a pouco ela mesmo sai, mas fica aquela manchinha. E eu acho que quem tem a pele clara demora mais tempo pra essa manchinha ir embora, né? Depende muito o grau, né, de Se teve uma acne mais inflamatória, grau 3, assim, igual grau 4 já deixa a cicatriz, mas grau 3 que tem a inflamação, tudo que cursa com inflamação pode evoluir para hiperpigmentação, ou seja, pode ficar mais branco ou mais escuro que o tom de pele, né? Então, é uma cicatriz temporária, né, da própria pigmentação, Então, por isso que evitar ao máximo de cutucar, de espremer, para não aumentar o risco de inflamação, e daí a melanina acaba se distribuindo naquela região e pigmenta mais. Sim. E algumas pessoas têm mais facilidade que outras, assim, de pigmentar. Sim. E para manchas de acne mesmo, né? Aquela acne mais forte, né? Grau 5, geralmente, né? Que fica... É 5. Não é grau 5. É grau 3. Não, acho 3, que é. Grau 4, tá. E é para aquela mancha de acne, que fica aquele grau de acne mais avançado, mais crônico, como é que funciona, assim? Quais são os tipos de tratamento que você tem? Tá.
Pra amenizar, porque fica aquela cicatriz Fica, mesmo, né? Os fica. furinhos na pele. A primeira coisa, Mila, tem lesão ativa de acne ainda? Não vamos focar nas manchas, senão a gente vai enxugar gelo, né? Vamos tratar as lesões ativas de acne. Segunda coisa, ficou com cicatriz. Cicatriz não é tratada com creme, cicatriz é tratada com procedimento, porque teve uma retração, teve uma destruição do colágeno naquela região um pouco fibrosa, enfim. Se é cicatriz só mancha, se é só manchinha, pigmentação pós-inflamatória, muitas vezes resolve só com creme. Agora, às vezes a paciente vem que acha que é cicatriz, mas é poro dilatado, então a gente pode evoluir para outro tipo de tratamento. Então, laser fracionado, estímulo de colágeno também para essas cicatrizes mais profundas, microagulhamento, até o Profile, que é um bioremodelador celular, daí o laser seriado também, tudo isso pode... Então, geralmente são combinações de tratamentos, porque existem vários tipos. Tem cicatriz atrófica, tem cicatriz hipertrófica, tem mancha escura, às vezes tem paciente que teve acne, que tem manchinha branca, pontinhos branquinhos. Acontece bastante. Bastante. Então, é uma mistura de tratamentos pra gente obter o resultado. E principalmente na adolescência, né? Quando começa a desenvolver mais acne, tem uma certa dificuldade no tratamento com os adolescentes, que às vezes tu dá todo o tratamento para eles fazerem. Adolescente é mais danadinho, né? Tu vê essa resistência deles ou eles conseguem, assim, fazer um tratamento bem legal? Então, às vezes o paciente faz, geralmente as meninas, né, fazem direitinho. Mas hoje em dia a gente vê bastante menina assim com preocupação de cicatriz, né? Às vezes o pai ficou com cicatriz, aí quer tratar o quanto antes. Então a gente tem vários tipos de tratamento conforme o grau da acne, né? Então às vezes o paciente tá usando só ácido, que não vai resolver só com ácido, porque o grau dele é mais profundo e a gente precisa usar medicamento via oral. Então eu falo, olha, quanto mais a gente esperar, mais cicatriz vai te deixar. Fica. Então não tem por que retardar o tratamento. Então quanto antes a gente iniciar, melhor, o resultado melhor a gente vai ter, né? O Roacutan, que é uma medicação, que é a isotretinoína. Sim. É um medicamento super seguro. Hoje em dia a gente faz todo o controle do fígado, as orientações para os pacientes, tanto adultos quanto adolescentes. É um medicamento que eu uso muito na minha prática, com ótimos resultados e super, super seguro, né? Claro que com um acompanhamento adequado. Né? E a gente vai tratar de vez, assim, né? Ah, pode voltar? Pode. Alguns pacientes passam a ter acne como uma doença crônica. Então, de vez em quando tem que estar tratando, não só com oral, mas com Sim, tópico o tópico também. Que já tem tendência a ter acne. Mas a incidência maior é no público, adolescente, o mais jovem, né? Isso. É o adolescente. Mas sabe que eu tenho visto muito acne da mulher adulta agora. A acne da mulher adulta é considerado como acne ali depois dos 25 anos. Que a fisiopatologia, né, a causa é diferente da acne vulgar, que é a acne lá da adolescência. Sim. A gente vê um componente multifatorial. O que é isso? Às vezes, o paciente tem síndrome do ovário policístico, tem uma dieta inadequada, com alimentos com alto índice glicêmico, tem uma rotina estressante, não dorme bem, daí libera o cortisol, inflama mais, uso de medicamentos, né? Então, esses polivitamínicos derivados da vitamina B12, claro, se tá baixo tem que repor. Sim. Mas às vezes o paciente tá fazendo uso sem necessidade. Hormônios, então essas injeções de academia, né, anabolizantes, tudo isso são causas de acne medicamentosa. Eu tenho que fazer uma série de investigação, mas a gente tem visto hoje em dia com a rotina da mulher assim corrida, Sim. tem surgido mais acne assim na mulher adulta. Sim, eu vejo muito também, acontece, parou de tomar o anticoncepcional. Ah, sim. Né? Ah, não, decidi, não vou mais usar, ou então colocou um DIU, né? E isso aflora, né? Vem muito. Elo, e agora eu quero que tu me responda se é mito ou se é verdade. Por exemplo, a luz do celular, a lâmpada de casa, isso pode estar interferindo em alguma, né, na mancha de pele, no próprio melasma? Então, essas luzes, elas emitem sim a luz visível, que estimula a pigmentação, mas de uma forma muito menor que a luz visível emitida pelo sol. Então, por exemplo, se você está num ambiente fechado, mas tem um janelão, tá um dia de sol, a luz visível vai ser bem forte. Então, eu indico sim passar protetor solar. Agora,
tô em um ambiente escuro, né? Não tem muita janela, só tô debaixo da luz. Ou tô em casa, final do dia, de noite, no celular. Precisa usar filtro solar? Não precisa, tá? Não precisa porque a emissão de luz visível vai ser muito, muito baixa. Então é um mito, né? Então, não é que é um mito, assim, ela emite sim. Sim, ela emite, mas isso não vai estar acarretando. Muito baixinha. Assim. Sim. Não precisa ficar neurótica. Não vai estar agredindo, né? O estresse da neura vai te pigmentar muito mais. Sim, entendi. Essa parte do fator, por exemplo, do estresse, né? Isso tem relação? Tem relação, sim. Ah, é? Tem relação, sim. Estimula, além de estimular a melanocortina, né, cortisol, substâncias pró-inflamatórias. Então a gente vê que uma noite de sono mal dormida tem influência hormonal também, né? Então por isso que é muito importante esses outros componentes. O principal ainda continua sendo a radiação ultravioleta, né? Mas tem vários componentes extras que podem agravar assim, manchas e melasma. Tá. E agora, por exemplo, homem não tem melasma ou é porque homem não procura o dermatologista? Então, homem pode ter sim melasma, bem menos frequente que mulher, mas pode ter sim, né? Daí o principal é a radiação ultravioleta, não pela estimulação hormonal, mas o homem com alteração de tireoide pode ter uma pigmentação da pele, né? Que não usa filtro solar, que teve muitas queimaduras de sol, então... Pode ter sim, homem também não se escapa, ainda bem, né? Ainda bem, né? Só pra gente não, né? Pra gente não. E o uso do anticoncepcional, ele pode desenvolver? Pode piorar. Ele sozinho não. Ele sozinho não. Mas ele pode piorar sim. Eu acho que não é algo pra, eu vou trocar meu método. Claro que é importante você conversar com o seu ginecologista, né? Sobre isso. Mas não tem um método contraceptivo perfeito que não tenha nenhum efeito colateral. Né? Agora, se a paciente tá com o tratamento está refratário, tá muito incomodada, de repente tentaria ajustar e trocar uma ideia, né? Eu conversar com a sua ginecologista para trocar o método. Mas não é todas as pacientes que eu faço isso, não. Sim. Não dá pra colocar o anticoncepcional como causa única, assim, do melasma. Sim, entendi. Então, Elô, vamos chegando ao final do nosso primeiro podcast. Passou rápido. Passou rapidinho. E eu quero muito te agradecer por ter aceito o nosso convite, tá? Tá, é uma médica muito especial pra gente. Obrigada. Desde que você chegou aqui em Criciúma, né? Pra atender aqui em Criciúma, a gente fechou uma parceria, foi conversando. Então, só tenho que te agradecer. Pode sempre contar comigo, com a Revigora, tá? Se tu quiser deixar uma mensagem pro pessoal usar o filtro solar. Bom, eu que agradeço, né, pelo convite. É sempre uma honra estar conversando sobre um assunto que eu adoro. Desejo todo sucesso para a farmácia Revigora, é uma farmácia que eu super confio. E acho que é isso, deixar de mensagem que vale a pena, né, o investimento de cuidar da sua pele. Não necessariamente só com procedimentos em si, mas o fato de tu passar um creme, tu já sente um autocuidado, assim, né? Já libera um monte de neurotransmissor bom e a tua autoestima já muda. E tudo isso vai interferindo na tua vida, tanto vida amorosa, né, profissional. Então, se cuidem, né? O primeiro passo é o protetor solar. Se a gente tá de bem comigo mesmo, né? Se eu estou de bem comigo mesmo. Tudo ao redor fica... Isso, exatamente. Era isso, então. Bem filosófico. Bem mãe. Bem mãe. Então era isso, Elô. Muito obrigada mesmo, tá? Também. Um beijão pra Helena. Uma boa hora. Obrigada. Elô, e qual é a clínica que você atende? Pode nos passar o endereço? Então, eu atendo na clínica Heloísa Rampinelli. Fica ali próximo à Praça do Congresso, na Rua Barão do Rio Branco. Fica é uma casa bem bonita. Linda. Estamos disponíveis para atender vocês. E tem várias especialidades, né, Elô? Várias especialidades. Então, eu vou deixar o arroba aqui no Instagram. Arroba Heloísa Rampinelli Dermato ou arroba Clínica Heloísa Rampinelli. Era isso, Elô. Muito obrigada mais uma vez. Espero que todos tenham gostado. Esse é só o nosso primeiro podcast. Fiquem ligadinhos no nosso canal, se inscrevam, deixem um like, mande novas perguntas pra gente e fique aguardando o próximo, que logo logo vem muito mais novidade.